Boa tarde. Está vendo aí que o professor nem toma banho, mas esse calor humano é tão grande que a gente acaba transpirando, né? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tá dando para ouvir legal? Tá? Aí atrás está com muito eco, é bom a gente falar mais devagar ou tá tranquilo? Está tranquilo? Bom, então pegue o nosso material, páginas 15 e 16. Na semana em que nós tivemos aulas, nós comentamos algumas habilidades e hoje, na apostila 6, nós vamos aprofundar um pouco esse conhecimento, tá? Apostila 6, páginas 15 e 16. Com certeza, depois dessa nossa aula de hoje, o sucesso de vocês na prova do Enem vai ser bem maior, né? Conversamos também sobre o poder do pensamento positivo, de a gente acreditar que vai dar certo. É interessante se tudo aquilo que nós pensamos, a nossa mente atrai. Eu até dei o exemplo de que às vezes a gente pega o telefone para ligar para alguma pessoa e quando a gente vai pegando o telefone, a pessoa está ligando para a gente. Acontece ou não acontece? A gente pensa numa música e a música toca. Acontece ou não acontece? Acontece. Então a gente pensa no sucesso e o sucesso vem. O sucesso acontece. Acreditem nisso. O melhor exercício para a prova do Enem ou para qualquer curso que vocês façam na vida é você, antes de dormir, deitar, respirar fundo, relaxar um pouquinho, fechar os olhos e imaginar o seu sucesso. Imaginar você fazendo uma excelente prova. Imaginar aquelas pessoas, pense naquelas pessoas que torcem pelo seu sucesso. E sintam nesse pensamento aquelas pessoas acolhendo vocês, abraçando vocês e desejando o sucesso de vocês. Gente, esse exercício é infalível. Ele ajuda muito na vida da gente. Professor, mas para poder eu passar, eu tenho que aprender. Ótimo. Então você vai fazer esse exercício fechando os olhos, imaginando que você consegue entender tudo, que você consegue aprender tudo, que você tem disposição para o trabalho. Professor, esse exercício serve para arranjar namorado e namorada serve também. Pense, imagine, só fica só quem quer, não é não? Você pensa nas coisas boas e as coisas boas acontecem. Bom, pegando a nossa apostila, já deu tempo de todo mundo localizar. A primeira questão está na página 14. Gente, eu coloquei aqui o endereço do Facebook, porque esse Facebook ele é cultural. Nesse Facebook eu mando várias dicas para vocês de todas as provas. E eu dou informações sobre cursos de graça, sites em que aparecem informações de língua portuguesa e das outras áreas do conhecimento. Agora, tenham cuidado com isso, porque como professor é muito popular, é muito conhecido, aí eu tenho 3 Facebooks, porque ele só aceita 5.000 pessoas em cada um. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa manda um convite para um Facebook que já está lotado. Então tem um aviso, lá em cima na capa do Facebook, eu coloco, este Facebook está lotado. Favor adicionar no Facebook X, que é esse aqui. Esse Facebook eu abri recentemente, depois da aula que eu dei para vocês, que lotaram os 2 Facebooks, os outros. Então vocês podem mandar o convite para adicionar, eu só espero que coloque assim uma informaçãozinha. Professor, eu vi a sua aula para poder eu saber quem é que eu estou adicionando, tá certo? Perto do Enem eu coloco também alguns vídeos, eu acho que vocês lembram, quem já viu de outras vezes. Além de professor de português, eu também sou psicanalista. Então eu coloco uns videozinhos de auto-hipnose, de relaxamento, para você fazer a prova bem tranquilo, bem zen, para que você possa ter realmente
o sucesso que você merece. Existem pessoas que elas estão bem preparadas. Professor, como é que eu sei que eu estou bem preparado? Todo mundo aqui está bem preparado. Todos vocês têm condições de passar no Enem. Hoje, se a prova fosse hoje, professor, eu teria condições de passar no Enem? Teria não. Tem. Por quê? Porque isso aqui, gente, é um computador de última geração. Tudo que vocês já viram na vida de vocês está armazenado aqui. Tudo que vocês ouviram dos professores, ou querendo ouvir ou não, ou prestando atenção à aula ou não, mesmo sem prestar atenção, o que você ouviu está gravado aqui. Sabe aquela aula que você passou a aula quase toda sem prestar muita atenção, com sono, cansado, mas o professor estava falando e você estava ouvindo. Então, dentro da nossa cabeça, é como se nós tivéssemos um bocado de cartão de memória, de pendrive, quem ainda é do tempo do disquete também tem tudo. Tem uma filmadora, tem um gravador, é um computador de última geração. Professor, e por que esta merda não me ajuda na hora da prova, né? E as pessoas se perguntam, é porque você não acredita nela. Gente, é como se vocês tivessem um computador de última geração na casa de vocês e ele estivesse desconectado da tomada. De que adianta? Olha, nós temos um potencial tão grande que se eu der um exemplo aqui, vocês vão ver que é verdade. Posso contar? Veja, se você está num determinado lugar, eu tenho certeza que vocês nunca estudaram uma matéria chamada flatulência. Vocês sabem o que é flatulência? É pum, é soltar um pum, é flatulência. Mas você está num lugar e você sente uma catinga desagradável, aí você olha para alguém e diz assim, foi você que eu conheço o seu. Olha aí para que é que a gente está usando a mente. A gente grava até o dono de um pum. E nem presta atenção. Só a gente aprende o que a gente quer? Não. A gente também aprende o que a gente não quer. Então a mente de vocês está preparada para o Enem. O que está faltando para a gente? Acreditar, resgatar essa autoestima. Talvez esse exercício que eu esteja ensinando agora seja mais importante do que muitas aulas que vocês já tiveram. É você acreditar que você é capaz. Quando a gente diz que a fé remove montanhas, não é só a fé em Deus, não. É a fé na vida. As pessoas que acreditam no poder divino sabem que dentro da palavra oração existe um pedacinho que é ação. Então você também precisa agir. Vocês já estão fazendo a parte de vocês estão aqui. Cada um sabe o sacrifício que fez para chegar até aqui. Uns direto do trabalho, outros cansados, outros deixaram a família em casa, tinha uma outra coisa para resolver. Então tudo isso vai ser recompensado. É importante que a gente acredite. E eu sei que vocês já são vencedores. E eu queria pedir uma salva de palmas de vocês para vocês mesmos. Vamos lá, o nosso sucesso acreditando que ele vai, Bom, aí na nossa primeira questãozinha, nós temos dois textos e a gente vai revisar algumas habilidades. Vejam o primeiro texto. Vamos ver as informações importantes. Então veja, texto, a colocação dos pronomes átonos é quase sempre um problema. O uso brasileiro tende a privilegiar a prótese, mesmo naqueles casos em que não há um fator que a desencadeie, alterando a ordem direta, que seria a ênfase. O professor deu um exemplo. O que é essa prótese? Eu vou colocar aqui, depois da gente volta. O que é essa prótese? Vocês estão vendo aí que a prótese é a colocação do pronome anteposto. Professor, o que é anteposto? Posto, antes. É a colocação do pronome antes do verbo. Por exemplo, faz parte da linguagem informal. Imaginem
quando nós estamos almoçando, você não vai olhar para um amigo seu e dizer: sirva-me o arroz, dê-me a carne, traga-me o suco. A pessoa olha logo para você e diz assim: esse aí não funciona não, não é não? Quer dizer, como é que a gente diz? Me dá o arroz. Você quer pedir dinheiro a uma amiga, como é que você diz? Me empresta 10 reais. Aí a amiga disse: se eu tivesse um, eu não estava aqui, né? Ó, me empresta 10 reais. Você não diz: empresta-me 10 reais. E no entanto, para você dizer se me empresta, nós aprendemos que não se deve começar uma oração com um pronome oblíquo. Quando eu digo me empresta, me dá, me beija, me abraça, até aquela música dizendo: me abraça, me beija, me chama de meu amor, né? Tudo isso na linguagem formal ou informal? Informal. Então a próprise, iniciando a oração, por exemplo, é uma linguagem informal. Professor, e quando é que a gente deve usar a próprise? Veja que eu coloquei alguns casos para vocês. Primeiro deles, palavras de sentido negativo. Não me ama, não me faz falta. Eu não vou dizer: não ama-me. E a gente usa isso no dia a dia. Quando você está conversando com alguém, como é que você diz? Não me aperrei, ou não aperrei-me. Não me aperrei. Então, essas expressões negativas, os advérbios de negação, eles exigem a próprise. Segundo caso, pronome indefinido. Nós vamos ver aqui, eu trouxe para vocês, 4 tipos de pronomes que exigem a próprise. Olha aí. Quando eu uso o pronome pessoal do caso reto, por exemplo, ela, não é caso obrigatório de próprise. Tanto faz eu dizer: ela me ama, como ela ama-me. Gramaticalmente, os dois estão corretos. Agora me respondam uma coisa. Sonoramente, fica mais bonito: ela me ama ou ela ama-me? Ela me ama. Não é que esse pronome pessoal do caso reto exija, atraia o pronome para antes do verbo. É uma questão só estilística, de estilo, de bom senso. Professor, mas quais são os pronomes que atraem? Vejam aí que eu trouxe para vocês. Primeiro, o pronome relativo. Vocês lembram de quando vocês eram crianças e vocês brincavam de roda, não brincavam? Brincavam ou não brincavam? Não tinha brincadeira de passar o anel? Não tinha? Menina, deixa de pensar besteira. Olha, passar o anel, e qual era a música que vocês cantavam? Ciranda, cirandinha, como era? Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Aí vem essa parte que diz assim: o anel que tu me destes, não, que destes é vós. Tu é tu deste. A pessoa que eu cantava era que tu me destes. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes a gente não sabe nem rezar. Outro dia eu estava ouvindo o texto dos homens, e tinha um rezando a Ave Maria, e no lugar de dizer: bendita sois vós entre as mulheres, ele dizia: bendita sua voz entre as mulheres. Ele está vendo aí? Mas está rezando e Deus está vendo. Então presta atenção. Eu digo: o anel que tu me deste. Esse que é pronome relativo. Professor, como é que eu sei que esse que é pronome relativo? Eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. O anel, o qual